Olá, queridos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira aqui de Santa Helena. Eu quero convidar você a, de imediato, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 12, versículos 28 até o versículo 44. Se é um capítulo que vai contar-nos um pouquinho do que Jesus viveu naqueles dias antes da última ceia, antes de ser preso, momentos em que ele esteve junto com as pessoas, convivendo com as pessoas no contexto do templo, e ao mesmo tempo que ele estava ali tendo o privilégio de estar naquele lugar, no contexto de Jerusalém, ele também tem alguns momentos de perseguição, de questionamento, momentos muito complicados. Por isso esse capítulo, ele é conhecido como o drama de Jesus em Jerusalém. Nós, no nosso último estudo, você pode conferir no vídeo anterior, você pode ver que Jesus ele teve o contexto ali de contar uma parábola no começo do capítulo 12, depois ele começa a ser questionado pelos líderes religiosos, porque no capítulo 11 ele expulsa ali os cambistas, os vendedores que estavam ali trazendo um contexto de comércio de forma errada no templo, onde os sacerdotes lucravam com isso, e aí começa a vir uma perseguição. E aí vem um questionamento primeiro para Jesus a respeito dos impostos, como deveria fazer, depois sobre o contexto da ressurreição, e aí hoje a gente quer continuar esses diálogos e perceber que Jesus ele vai sendo questionado de várias formas. E nós queremos entender primeiro o seguinte: a religião, ela pode transformar-se num sistema corrompido. Sim, isso é muito triste. Os líderes religiosos, ao invés de promoverem a verdadeira adoração a Deus, eles transformaram, no contexto de Jesus, a estrutura religiosa num grande esquema para buscar lucro. E isso acontece nos nossos dias. Mas naquela época o templo, o local de culto perdeu o seu sentido. O culto ele se tornou algo secularizado. Os rituais sagrados eles foram esvaziados e o povo estava afastado de Deus. Temos que entender que os homens eles jamais podem frustrar os planos de Deus, e glórias a Deus por isso. Israel fracassou no seu propósito, mas Deus não. Ele escolheu para si um povo procedente de todas as nações para adorar o seu nome e proclamar a sua palavra até os confins da terra. Povo esse que nós hoje fazemos parte porque somos povo exclusivo de Deus, e glórias a Deus por isso. Mas o nosso texto, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao versículo 44, quero ler e depois nós vamos estudar esse texto também por partes. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo, e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Continuando o texto, verso 35, Jesus continua uma outra parte quando ele diz: ensinando no templo, Jesus respondeu: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei.
Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoraram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nesse texto nós temos, como já dissemos, Jesus vivendo um contexto muito complicado, vários questionamentos, várias observâncias aqui a respeito de perguntas em que Jesus estava sendo testado, sendo colocado à prova. Importante nós ressaltarmos que boa parte das perseguições que Jesus sofreu foi oriunda, ou seja, veio de parte dos líderes religiosos. E como nós já recapitulamos a parte inicial, que é do capítulo 12, verso 1 até o 26, Jesus foi questionado politicamente, teologicamente, e aqui nós temos uma questão muito interessante a respeito da questão do maior mandamento da lei. E aí nós temos que ressaltar alguns destaques. Jesus primeiro silenciou os saduceus e os fariseus, e lembra, eles eram inimigos, porque alguns os fariseus seguiam a lei e se negavam a pagar impostos ao Império Romano, e os saduceus, eles apoiavam o Império Romano, mas tinham dificuldades com relação à prestação de culto e dificuldades em relação a pagar os seus dízimos e dar as suas ofertas. E aí, diante disso, agora quem está se aproximando para interrogar Jesus é um mestre da lei. E podemos dizer que esse mestre da lei, e outras versões bíblicas vão trazer essa pessoa como um escriba. E os escribas, eles tinham determinado que os judeus eram obrigados a obedecer a 613 preceitos da lei. A lei de Moisés, que tinha assim várias determinações, eles trouxeram diante das suas explicações 613 preceitos da lei do Antigo Testamento baseada nos 10 mandamentos. Os escribas, eles trouxeram desses 613 preceitos, 365 eram negativos e 248 positivos. Ou seja, existiam muito mais coisas a não do que a sim. E diante de tudo isso, nós sabemos que a Bíblia vai declarar muito mais palavras não do que sim. Porque como cristãos nós devemos saber o que fazer e como fazer. Mas é interessante nós entendermos que os escribas gostavam de discutir qual desses mandamentos era o mais importante, qual desses 613 preceitos era o mais importante. Por isso esse doutor da lei, ele quis saber qual é o maior mandamento da lei de Deus. E aí Jesus traz uma resposta magnífica. Porque a resposta de Jesus, ela não consiste de algo novo, de uma reformulação, nada nesse sentido. Mas Jesus recorda aquilo que todo homem judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite. E isso era conhecido como o Shema, descrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 6. Ao dizer o Shema ou Shema, para esse homem, Jesus estava remetendo ele de volta à sua existência como Israel, como povo, como nação de Deus. Você continua como Israel simplesmente por parar para ouvir. Ouve, ó Israel. E Jesus, ele diz, o mais importante é esse, ouve ou ouça, ó Israel, isso no versículo 29,
O nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ouve, ó Israel, era algo que eles sabiam. Isso estava na sua memória, era citado todos os dias, muitas vezes de forma mecânica, de manhã e de noite. Mas é muito importante Jesus começar com essa frase, porque o que Jesus está dizendo é que ele sintetizou a lei de Deus, essas 613 preceitos que haviam sido feitas pelos homens, pelos escribas, ele sintetizou toda a lei no amor e não em preceitos e rituais. Amor a Deus e ao próximo é o fim último da lei. A lei existe para vivermos corretamente. A lei existe para amarmos a Deus corretamente e também ao nosso próximo corretamente. Amar a Deus e ao próximo é o fim último da lei. Quem ama, cumpre a lei. Jesus foge do legalismo dos fariseus, que impunha fardos pesados sobre os homens, e muitas vezes esses fardos atormentavam com uma infinidade de regras, de preceitos. O fato novo abordado por Jesus foi unir esses dois mandamentos. Isso nenhum rabino havia feito até então. Nenhum líder religioso, nenhum escriba havia feito até então. E assim Jesus traz uma constatação muito importante. Mediante a resposta de Jesus, o escriba compreendeu que o amor é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. O véu estava sendo removido da face desse doutor da lei. Ele estava enxergando com os olhos da fé a verdade divina a partir desse momento. Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais. Muito mais interessado em preceitos. Jesus está interessado na vida das pessoas. E aí vem uma afirmação surpreendente. Jesus diz para aquele escriba que ele não estava longe do reino de Deus quando ele concorda com Jesus. A compreensão exata das coisas de Deus aproxima as pessoas do seu reino, mas não é suficiente para introduzi-las. Nós sabemos que para entrar e pertencer no reino de Deus, nós precisamos crer em Jesus. Nicodemos era mestre em Israel, mas ele não tinha nascido de novo e por isso ainda estava fora do reino de Deus. Isso é descrito pelo evangelista João no capítulo 3, versículos 3 a 5. Mas mais importante é não estarmos longe do reino de Deus, mas pelo contrário, estarmos dentro do reino de Deus. Por quê? Por amarmos a Deus e, consequentemente, a Jesus, entregando nossa vida a Ele, e amarmos também o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus diz nos versos 30 e 31. Não existe maior mandamento do que esses. Mas, quando nós observamos a continuação do texto, dos versículos 35 ao versículo 37, aqui há uma pergunta que Jesus vai fazer. Jesus agora parte, de certa forma, para um contra-ataque. Ele começa a interrogar os escribas que ali estavam. E Jesus estava no templo, estava ali observando, estava conversando, muitas pessoas por ali. Era uma semana de festividades por causa da comemoração da Páscoa, então o fluxo de pessoas era muito grande. Mas nesse ponto, Jesus ele chega a um certo apogeu, um certo ápice, a um topo nessa discussão com os líderes religiosos, com os escribas, os mestres da lei e assim por diante. As perguntas elas eram sobre tributo, os impostos, sobre a ressurreição, sobre a lei, mas agora Jesus toca na pessoa de Cristo, na pessoa daquele que seria o Redentor. E essa é a maior questão. Quem é Jesus? Essa é a maior questão, porque se nós estivermos errados sobre Jesus, nós, por consequência, estaremos errados a respeito da salvação, perdendo a nossa alma, perdendo a nossa eternidade. Por isso é importantíssimo saber quem é Jesus e ter certeza de quem é Jesus na minha vida. Ele é Senhor e Salvador? Se sim, amém, estamos no caminho certo. Se eu tenho dúvidas, eu preciso observar, porque essa certeza ela faz sentido quando eu creio em Jesus, quando eu tenho a paz de Cristo presente na minha vida. Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi, mas também Senhor de Davi.
Jesus veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas ele precede a Davi porque ele é Senhor de Davi e o seu reino jamais terá fim. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia descreve Jesus e nos faz entender que Jesus estava presente desde a criação do mundo. No princípio era o Verbo, como diz João 1:1, e o Verbo estava com Deus e era Deus, e o Verbo é o próprio Jesus. Portanto, Jesus, ele veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas ele era maior do que Davi, Senhor de Davi, por quem ele era, pela sua origem e por tudo que nós sabemos. O mesmo Jesus que ocultou o seu ministério, a sua verdadeira identidade, que em vários momentos disse para as pessoas ficarem quietas, justamente para evitar que ele fosse preso, que ele fosse morto antes do tempo, agora ele revela com clareza quem ele é. Chegou o tempo de ele cumprir a sua missão. Ele está indo para a cruz, mas ele sabe que é o filho de Davi, que ele é o Messias prometido, cujo reinado não tem fim. E aí Jesus também vai trazer nos versículos 38 até o versículo 40, Jesus traz aqui uma advertência. E ele alerta aqui alguns fatos importantíssimos. Porque ele está falando aqui, cuidado com os mestres da lei. Cuidado por quê? Porque existia um exibicionismo religioso, uma aparência religiosa. Os escribas tentavam demonstrar a sua espiritualidade na sua maneira de vestir, nas suas palavras. Se vestiam de maneira impecável e falavam de forma muito piedosa. Gostavam de aparecer, eles sentavam na frente nas sinagogas, eles ocupavam os primeiros lugares nos banquetes, mas Jesus adverte a não fazer como eles. Porque a hipocrisia religiosa, ela é desmascarada por Jesus. Depois de mostrar os enganos teológicos e os erros de vários grupos religiosos, aqui nesse capítulo, Jesus está advertendo sobre a hipocrisia. Os escribas, com todo esse aparato de piedade, eles adoravam, devoravam as casas das viúvas. Eles não, naquele contexto, precisamos entender que as mulheres tinham pouquíssimos direitos. E por conta de guerras, por conta de situações em que os homens acabavam falecendo, as viúvas ficavam totalmente desamparadas. Elas não eram emancipadas perante a lei. Por isso elas precisavam do auxílio de algum homem para administrar legalmente o inventário do marido morto. E nessas circunstâncias, os professores da lei, usando o direito, usando a lei, ao invés de defender a causa das viúvas, eles roubavam os seus bens. Eles quebravam o mandamento mais importante da lei, que é o amor. Eles eram gananciosos. Eles viviam para explorar os mais fracos, ao invés de cuidar e ensinar eles. Os escribas tentavam acobertar os seus pecados de avareza, de exploração, fazendo ali longas orações. Eles estavam no lado oposto daquele escriba que chegou à conclusão de que o amor é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí Jesus também vai dizer no verso 40, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. E Jesus então diz, esses receberão condenação mais severa. E é importante nós lembrarmos que os escribas sofrerão, ou seja, os líderes religiosos que se aproveitam das pessoas, vão sofrer maior juízo. Porque eles são os doutores da lei. E tendo profundo conhecimento da verdade, eles devem trazer luz, eles devem trazer esperança para as pessoas e não se aproveitarem delas, como muitas vezes, infelizmente, acontece. Por fim, Jesus está ali observando, dos versos 41 ao 44, o texto descreve Jesus fazendo algumas observações, e aqui nós temos
um texto fantástico. Eu quero ler novamente nesses versículos finais do capítulo 12. Verso 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus observa aqueles que vão levar as ofertas ali naquela caixa de ofertas chamada gasofilácio. E ele observa atentamente o povo trazendo as suas ofertas. Era a semana de festividades, então o fluxo de pessoas ali era muito grande. Mas é importante nós entendermos que Jesus ele está tanto vendo o que as pessoas estão ofertando, como também vendo seus corações. Jesus vê o quanto cada um entrega, mas Jesus também percebe a motivação de cada um que está ofertando. Jesus não se impressiona com a quantidade, porque Jesus espera proporcionalidade. E a Bíblia nos ensina que fidelidade é algo muito importante quando nós vamos ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e nossas ofertas. Jesus não se impressiona com as grandes quantias depositadas pelos ricos, mas ele destacou as 2 moedas daquela viúva. Porque a questão não é o quanto damos, mas o quanto nós retemos. A questão não é a porção que damos, mas é a proporção daquilo que nós damos. Jesus qualifica o sacrifício como grande ou pequeno não pela quantia dada, mas pela quantia retida por nós mesmos. O sistema de valores de Jesus inverte completamente os conceitos que dizem maior é melhor ou dar com vistas a receber. Os ricos deram a sobra, mas a viúva deu uma oferta sacrificial. A Bíblia nos ensina a trazer a Deus as primícias. Nós devemos honrá-lo com as nossas primícias da nossa renda. O dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. O dízimo não é oferta, o dízimo é dívida. Nós não damos o dízimo, nós pagamos o dízimo. Retê-lo é roubo, segundo Malaquias capítulo 3, verso 9. O dízimo não é o máximo, ele é o mínimo. Nós não fazemos nenhum favor para Deus entregando o que é dele. Nós não temos o direito de reter o dízimo, muito menos de subtrair, de tirar alguma parte dele. Jesus continua observando os que trazem as suas ofertas ao gasofilácio. Ele conhece a nossa renda, ele conhece os nossos corações principalmente. Ele sabe se nós estamos trazendo as nossas contribuições de dízimo, de oferta de forma generosa, de forma fiel, ou apenas fazendo algo por aparência. Mas o que é desprezível aos olhos humanos é grandioso aos olhos de Deus. Porque o versículo 44 diz: todos deram o que lhes sobrava, mas ela, a viúva, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus diz que aquela viúva deu muito mais do que todos os ricos, porque ela deu tudo. A sua confiança estava no provedor e não na provisão. Nós não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. Ele não vê apenas o que temos em nossas mãos, mas o que trazemos em nosso coração. Na matemática de Deus, o pouco pode ser muito e o muito pouco. Na matemática de Deus, o que conta não é a quantidade, mas é a fidelidade. Portanto, meus queridos irmãos, fechando esse texto, esse capítulo, sobre esses momentos difíceis que Jesus estava vivendo, nós temos que lembrar que o nosso maior mandamento é justamente amar ao Senhor em primeiro lugar.
e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Segunda questão que nós temos que olhar para esse texto é perceber que Jesus é sim Filho de Deus, maior do que Davi. Ele foi um homem de carne e osso, suscetível às mesmas tentações e pecados que nós, mas ele não caiu em pecado. Ele viveu de forma perfeita para que nós pudéssemos tê-lo como padrão máximo de como devemos viver. E por fim, nós precisamos lembrar que devemos ter cuidado com os líderes religiosos que estão ao nosso redor, observando se eles estão vivendo por aparência ou se estão sendo fiéis ao Senhor. E quando nós olhamos para essa viúva que deu tudo o que tinha, a pergunta é: eu estou sendo fiel a Deus com aquilo que Ele tem me dado para viver? Porque nós precisamos do dinheiro para viver. Mas nós também temos a oportunidade de devolver ao Senhor uma pequena parte, de maneira fiel, para honrar ao Senhor. Por isso nós precisamos observar tudo isso, porque Jesus é que está nos ensinando. Não são palavras criadas por homens, mas é a palavra do Senhor. Que Ele continue nos desafiando e nos ensinando. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Teu nome por ter enviado Jesus. Glorificado seja, Senhor, o Teu nome porque Jesus Cristo viveu tantas coisas difíceis. E diante de todas as situações, de todas as perseguições, de todas as lutas, eu quero agradecer, porque tudo isso nos ensina como viver. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo nos ensina que devemos amar ao Senhor, que devemos ser fiéis ao Senhor, que devemos estar atentos ao que estamos aprendendo, que devemos olhar para a Tua palavra com amor, estudá-la, meditá-la, decorá-la e principalmente vivê-la. Ó Deus, nos ensine cada vez mais a sermos parecidos com Jesus. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a palavra que é dele na minha vida e na sua vida, nos nossos corações, para que nós sejamos sempre edificados por ela.